Angola, muito boa tarde. Está sintonizado ao Comercial Despertar 91.0 FM, mas já convido a acompanhar o programa Angola em Moças Dias. TV Raiar, por uma Angola radiante. Bem-vindo ao espaço de análise dos principais temas noticiosos por menor a semana. O programa Angola em 17 dias tem a produção da Rádio Despertar, numa parceria com o Instituto de Desenvolvimento e Democracia, IDD. A edição de 1 de abril de 2018 conta com a assinatura de António Fecho na edição, sonorização do dirige do programa, técnica e na comissão de Salvador Simão. Eu sou o Fábio Barros. Começo por apresentar os meus convidados desta edição e começo pela minha esquerda, Dr. Sapalo António. Boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Despertar e, em particular, aos profissionais desta emissora. Muito bem, saudação extensiva ao Dr. Anselmo Mundo. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Fábio. Quero aproveitar também e saudar o Dr. Sapalo António, que retomou o programa. E ainda a saudação extensiva para todos os angolanos residentes e na diáspora. Quem também está presente para esta edição, Dr. Pedro Gomes. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, caros jornalistas. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores da TV Raial aqui presentes e todo o coletivo técnico desta rádio comercial. Muito bem, está então apresentadas as presenças. Devo mesmo pedir desculpa, assim quero vir do outro lado pelo atraso, dizer que algumas condições técnicas estiveram então na base deste atraso e desde já pedimos então as nossas sinceras desculpas. Devo realçar também a presença de profissionais da televisão que tanto se fazem presente para transmitir pelo canal Facebook, através do canal Facebook, a emissão em direto deste programa. Vamos então dar por aberto a esta edição e vamos começar pelo habitual minuto do Dr. Sapalo António. No minuto dedico à família do malogrado Dr. Jaca Jamba, à direção da UNITA, aos militantes da UNITA, pelo este acontecimento que de facto trata-se do Dr. Jaca Jamba, é uma figura de renome nacional e internacional. O seu falecimento deixa um vazio irreparável, porque esta figura constituía uma biblioteca para todos angolanos relativamente à política e à luta de libertação nacional, e além de ser político, também foi uma figura acadêmica, formou muitos quadros, daí que de facto é uma grande falta para Angola e para os angolanos, e neste momento reitero mais uma vez as minhas mais sentidas condolências à família e à UNITA geral. Dr. Anselmo Mundo. De facto, foi um golpe muito duro, o passamento físico do Dr. Jaca Jamba, o nosso filósofo, o grande homem da sapiência, o homem de caráter e de características também raras entre os homens, muito simples, muito atencioso, muito tolerante. O Dr. Jaca Jamba faz parte daqueles homens nacionalistas que gostaria de facto de ver o seu sonho realizado. Porém, ficam os seus ensinamentos, os exemplos e tudo quanto ele terá feito de bom. E mais, na qualidade de acadêmico, uma das funções que ele exerceu, para além das funções políticas, a que mais me impressionou
foi o facto de ele ter sido professor de filosofia no tempo da colonização na metrópole. Portanto, foi uma coisa inédita no mundo, alguém que é colonizado dar aulas ao colonizador. Portanto, foi uma demonstração de capacidade humana que desafiou todos aqueles que pensavam que a nossa raça era inferior. Deste modo, endereçamos também a família, o nosso sentimento de pesar, a UNITA, seu partido no qual militou, mas a perda do Dr. Jakajamba é irreparável para todos os quadrantes. Perdeu o país, perdeu o continente, perdeu o mundo, porque ele era o homem do mundo. A esta quero associar também uma situação que está a decorrer nas nossas instituições de ensino superior, nomeadamente a Universidade Gregório Semedo. Seria bom que o Ministério do Ensino Superior, seria bom que as autoridades pudessem fiscalizar os atos que se passam naquela universidade. O meu receio todo é que nós estamos a perder referências, estamos a perder ícone, estamos a perder acadêmicos e sempre reclamávamos que o país não tinha quadros, o país não tinha instituições. Agora que tem instituições, será que a formação é mesmo esta? Como é que vamos suprir o vazio dessas pessoas sapientes que estão a partir? Então precisamos que haja rigor, precisamos que o ensino seja de facto respeitado. Para tal, o discente e docente tem que ter consciência que não estão a aprender para si, mas sim para amanhã poder servir a sociedade. É uma denúncia, espero que seja bem investigado, porque a fama do que está a se passar naquela universidade não abona a qualquer um de nós, porque é a sociedade que estará prejudicada. Muito bem, se tivéssemos mais tempo, eu havia de lhe pedir que tanto fosse um bocadinho mais objetivo, sobretudo a essa questão, porque confesso que tanto aguçou as minhas pinças da curiosidade. É no âmbito da corrupção, em que os alunos ali pensam que o conhecimento tem que se comprar, para além da propina que paga, mas tem ainda que subornar o professor. E é o professor também que não tem consciência do sentido de ser, aceita ser corrompido. Muito bem, doutora. Então a universidade tem essa fama, gostaríamos que fosse isto levado a sério para que a universidade tenha de facto o seu papel a cumprir e não esta de espalhar a fama negativa para a sociedade. Muito bem, doutor Fernando Pedro Gomes, seu minuto. Muito obrigado. O meu minuto vou dedicar a dois aspectos fundamentais. Primeiro, ao passamento físico do comandante Manuel Combe, um ex-ELNA, antigo combatente, portanto afeito à FNLA, que sucumbiu no dia 29 de abril do corrente e a este momento deve estar a ser enterrado na sua terra natal, em Quimbumbe-Zala, especificamente na Bela Vista. Manuel Combe esteve na frente norte, frente leste, frente centro e teve como companheiros principais o comissário político Manuel Lisboa, o comandante João Domingos Kikoka, o comandante Gaspar Neto, o comandante Fula Fula, o comandante Miguel Paulo, o comandante Antônio Garcia, aliás, Patonsoque, entre outros valorosos elmas que partiu sem era nem dera, porque não recebeu nem sequer os tais 20.000 kwanza que todos recebem como antigos combatentes. Em segundo lugar,
essa notícia também que acaba de nos surpreender aqui nesse estúdio sobre o passamento físico do Dr. Jacajamba. Uma pessoa a quem várias vezes confidenciei e conversei assuntos relacionados com o nosso país. Jacajamba é um acervo histórico angolano. Isto é, trabalhou na Unesco, onde ele foi o representante ao mais alto nível, isto é, nas Nações Unidas. Histórico desde a fundação da UNITA em Moangai e partícipe, portanto, do governo de transição. Professor e humanista com uma dimensão humana acima da média. É um compatriota defensor dos direitos humanos e dos valores da democracia. Foi exilado durante muitos anos em vários países, nomeadamente na Alemanha e Suíça e outras paragens. Portanto, em suma, gostaria pessoalmente de desejar honra e glória à sua memória e os sinceros pêsames à direção da UNITA e a todos aqueles que em vida partilharam os mesmos sentimentos da liberdade e da independência genuína dos angolanos. Obrigado. Muito bem, agradecemos nós e vamos desta forma então começar. Dizer que o Presidente da República, João Lourenço, efetuou nesta semana uma visita de caráter privado aos Estados Unidos da América. A deslocação privada de João Lourenço para o estrangeiro, a segunda desde que assumiu a Presidência da República, aconteceu dias depois de rumores darem conta que uma das suas filhas teria fretado um avião privado para os Estados Unidos da América, onde deveria dar à luz a uma criança. Eu gostava de convidar o Dr. Sapalo António a comentar sobre este mesmo assunto. Dizer que não foi confirmado nem desmentido pela Casa Civil do Presidente da República, que anunciou apenas na segunda-feira a visita do chefe de Estado, portanto a visita privada do chefe de Estado angolano naquele país. Ok. Portanto, o João Lourenço, independentemente das suas funções, ele é um cidadão, ele é trabalhador. Portanto, tem direitos e tem obrigações. E está abaixo da lei e da Constituição. Quando refiro-me à lei e à Constituição, estou a dizer que ele está sujeito a doenças, a problemas familiares e às férias. Todos já acompanhamos. Sujeito aos holofotos, né? A tudo isto. Já no quadro, fundamentalmente. Parece ser uma questão familiar. Certo. Não, ele nesse momento é Presidente da República. E obviamente, ele tem direito de sair. Tem direito de usar as férias, fora. Mas, no quadro das funções que exerce, a sua saída privada ou de serviço deve ser informada com pormenores à nação angolana. Portanto, não devemos tomar conhecimento da saída do Presidente da República através de meios oficiosos. E, por outro lado, resta-nos saber que meios que ele utilizou para ou nesta deslocação. São recursos privados ou são recursos do Estado. Tratando-se de uma viagem ou deslocação privada, obviamente não deve João Lourenço, mesmo na qualidade de Presidente da República, fazer o uso dos recursos públicos, dos recursos do Estado para a viagem privada. Isto, tanto em termos
de aviões, em termos de dinheiro, todos os recursos. Mas o que faz notícia aqui, Dr. Sapalo, é de que a filha teria fretado um avião privado para ir aos Estados Unidos. É isso, nesse caso, ainda estou a fazer referência ao João Lourenço como Presidente da República. Trata-se de uma viagem privada, logo não deve utilizar, por exemplo, o avião do Estado para uma viagem privada. Não deve utilizar dinheiro do Estado para uma viagem privada. Portanto, e além dessa viagem, mesmo sendo privada, deve ser informada aos angolanos essa deslocação. Agora, a questão da saída do avião também fretado pela filha, isto também é digamos assim, a abordagem, o questionamento é o mesmo. O dinheiro que a filha utilizou para fretar o avião que o colocou no exterior do país é um dinheiro que resultou, que saiu do cofre do Estado ou saiu do seu bolso. Agora, isto tudo são situações que os mecanismos de investigação judiciária que devem utilizar. Se se trata do dinheiro privado, pessoal, aí não há problema. Mas se se trata do dinheiro do Estado, este é uma situação que deve ser questionado e o João Lourenço deve explicar a razão. Isso se foi utilizado o dinheiro do Estado. João Lourenço deve explicar aos angolanos a razão do uso do fundo público para este fim. E por outro lado, deve ser, se de facto, repito, se foi utilizado o dinheiro do Estado, o João Lourenço deve ser obrigado a devolver aos cofres do Estado esse dinheiro utilizado. Mas seja como for, são informações que estamos a obter através dos mecanismos oficiosos. Devemos exigir que haja uma informação oficial. Exatamente. São rumores, disse que não foi confirmado nem desmentido pela Casa Civil do Presidente da República, Dr. Anselmo Cunamula. É uma questão que acha que este órgão devia se pronunciar ou nem por isso? Em princípio, todo servidor público está sujeito à especulação pública. E, na verdade, tem de haver separação no exercício dessas funções, para não haver também abuso de poder. Portanto, em África, isto é muito frequente. Primeiro, é que os nossos governantes não têm noção de separar a esfera privada da esfera pública. Quando o Presidente da República vai em visita privada, via de regra, ele tende a usar o seu meio pessoal, o seu meio próprio, ou tende a ir por meios próprios. Mas, mesmo assim, essa visita privada do Presidente deve ser fundamentada. Vai à visita privada para que fins? Fim de tratamento médico, saúde, negócio ou férias. E se for em férias, o Presidente da República ainda não está em período de férias, porque só está há 6 meses. Está há muito pouco tempo. Ele está no período de consolidar e de estudo dos dossiês. E essas ausências privadas, eu penso que vêm muito contrapor aquilo que é a vontade de trabalhar para o país. Número 2. A questão que se coloca, de facto, coincide. Se a primeira notícia que se implou era de que a filha iria para os Estados Unidos para dar luz, e por esta razão teve que fretar um avião privado, e passado dias o Presidente da República vai atrás, é porque a hipótese está confirmada, a notícia está confirmada. Podemos, na ausência de uma confirmação, podemos aferir que o Presidente da República foi solidarizar-se com a filha que foi dar luz. Isso não teria problema, se fosse o caso. Mas o problema é, a filha do Presidente pode fretar um avião? Pode.
a filha do presidente tem alguma fonte de renda que justifique isto? Se tiver, sim. Se não tiver, é uma questão da justiça poder, no entanto, investigar para saber se essa viagem foi patrocinada, foi financiada pela entidade pública ou é do fundo pessoal. E tratamos até, num momento especial, nós estamos sob austeridade. O país vive uma carência muito profunda, o país vive em crise, que seria o momento de contenções, em termos de despesas. Por que a filha do presidente, mesmo que fosse na classe executiva, na primeira classe, não fosse no avião que fizesse viagem para os Estados Unidos? Portanto, são essas questões que nós temos que levantar, porque trata-se da filha do presidente do país. Se fosse a filha do Dr. Sapalo Antônio, talvez passasse despercebido. O Dr. Sapalo Antônio é empresário, a filha foi, tinha dinheiros próprios. Agora, quando é o presidente da República, a coisa tem que ser um bocadinho mais tratado discretamente. O discreto não significa que tem que passar pela impunidade ou pela opacidade. Discreto no sentido de seguir a regra. Nós estamos aqui a criticar o que foi no passado, a gestão, os filhos, não sei mais quanto tal, e passado pouco tempo, as evidências começam a dar outros sinais. E o mais caricato são os nossos dirigentes, nossos governantes, não perceber que nós estamos a ficar muito vulneráveis por essa questão de não termos centros de saúde apropriados. Mas por que não se preocupam em equipar aqui os centros maternos? Temos aqui as clínicas, então a clínica de Geração não tem condições para a filha do presidente dar luz. Esse luxo que nós estamos a dar, esse luxo está a custar caro. São muitos dinheiro que estamos a pagar, muitos dinheiro que estamos a exportar para o país estrangeiro, para uma pessoa dar luz. Portanto, isto penso que é a mancha de todas, porque deveríamos ter já um pouco mais de consciência de trabalharmos para o nosso país, para o bem-estar do nosso povo, e criamos condições favoráveis, de modos que se marcasse diferença, porque o que nós esperávamos desse novo executivo, e sobretudo do presidente da República, era que houvesse mudança de paradigma, era que fosse um pouco mais humilde, que estivesse um pouco mais ligado com a realidade do país. E não está certo. Que andasse um pouco com o povo. Não está a ser. Se eu não consigo ter $100 para poder fazer uma despesa na Namíbia, alguém, só por ser filha de alguém, do presidente da República, tem de fretar um avião privado, e nos montantes exorbitantes que não foi confirmado nem desmentido, que foi anunciado, eu penso que ela só fez aquilo por ser filha do presidente da República. Muito bem, doutora Fernando Pedro Gomes. Bom, são duas questões que foram colocadas. Uma delas é a deslocação Privada do Presidente da República aos Estados Unidos da América. Até aí não tem problemas absolutamente, porque de facto a notícia, da maneira que nos é transmitida, não especifica, existem alguns pormenores que não foram de facto aflorados aqui na peça. O doutor Anselmo falou na possibilidade de justificar a mesma visita privada. Sim, de facto, é sempre necessário, atendendo a esses novos paradigmas que nos foram garantidos pelo próprio Presidente da República durante a campanha eleitoral, seria de bom tom que todas as ações, toda a metodologia da governação fosse feita com total transparência, enfim, de acordo com aquilo que, de facto, é o método normal que guiam os governos democráticos. Portanto,
onde nada há a temer, portanto, tudo é público para que o povo saiba exatamente o que existe, o que não existe, enfim, e evitar com isso toda e qualquer especulação relativamente à pessoa de Sua Excelência o Presidente da República. A nota curiosa aqui, podemos chamá-la de curiosa, é a filha ter que ir aos Estados Unidos da América para fazer o parto. Parece que está a se tornar moda, não é? Todos os filhos, tanto o filho de Eduardo dos Santos, o filho de toda a elite política imperialista, vão ter filhos, vão fazer os seus partos no exterior do país. E isso, de facto, é que preocupa a sociedade e que vem confirmar cada vez mais as nossas indicações de que a saúde em Angola está doente. Está doente e todos nós, afinal de contas, estamos efetivamente enfermos. Estamos muito mal. Quer dizer que pouco ou nada tem sido feito na área da saúde para garantir confiança dos utentes nessas instituições que se chamam hospitais, portanto, deste país. Portanto, essa é a grande questão. O problema é, e depois não só, também vem demonstrando um outro aspecto e que eu tenho enfatizado aqui, que é um aspecto que tem a ver com alienação cultural. Toda a gente quer ir fazer parte das suas mulheres em Portugal, não sei o que, outros no Brasil, que outros até dizem para aproveitar, se calhar ter a nacionalidade, a dupla nacionalidade, está na moda, não é? Com dupla nacionalidade que se pode ter algum cargo de governação, deputado, ministro, etc, etc. Porque nós conhecemos os meandros, os critérios para a seleção de determinados dirigentes e, enfim, enquanto isso, os outros vão ficando, não é? Ligados ao segundo plano, que são aqueles que de facto nascem, enfim, neste país, nessas cidades e, enfim, especialmente aqueles que nascem no interior, portanto não têm qualquer tipo de valor entre parentes, às vistas de todos esses que arquitetam esse tipo de alienação cultural, portanto, de governação. Portanto, eu penso que é aqui que a família presidencial, o executivo, devia, de facto, guiar-se pela maior prudência possível, mas, sobretudo, transparência sobre a gestão de determinados assuntos, pese embora do fórum familiar. Fretar um avião, todos nós, qualquer pessoa que tenha essa disponibilidade, que tenha essa possibilidade, pode o fazer. Pela pouca informação que tenho, sei que, não sei se é esta filha, é engenheira petrolífera, de tal forma que trabalha, parece, na Petrangol, na refinaria, e possivelmente tenha o seu recurso. Ninguém sabe aqui, também não veio à tona, quem é o esposo, é possível que seja estrangeiro, e isto às vezes é assim, que as coisas podem ser entendidas à vista. Mas desde que ela, de facto, tenha o seu recurso, pode alugar um avião, fretar um avião para fazer o que ela bem entender, ou que qualquer um bem entender, da sua vida. Mas a família presidencial tem, de facto, de se conduzir com base na ética, com base nessas promessas, nessa aparente nova roupagem que quer, de facto, incutir ao país. Nesse que dizia o Dr. Kundumula, esse novo paradigma
para nós acreditarmos naquilo que efetivamente o Executivo está a fazer e quer fazer para o futuro. Muito bem, doutor. Trata-se de uma mudança de facto ou não. Se é uma mudança, então é preciso que se haja com toda a transparência, enfim, com toda a honestidade e ética relativamente àquilo que são os nossos valores, os valores dos angolanos que, de facto, devem vir à tona nas circunstâncias da governação deste país. Muito bem, vamos agora falar sobre os 500 milhões. Desculpa, deixa eu ainda fazer uma nota sobre esse assunto. É uma questão. Parece que é um assunto menos relevante, mas é muito importante a abordagem deste assunto, porque, vejamos, eu disse logo quando João Lourenço toma posse como Presidente da República, no quadro das promessas relativas ao combate à corrupção e outros males, eu dizia que João Lourenço só poderá ter a força moral de combater a corrupção e outros males se ele estiver absolutamente limpo em termos de E consciência. se quebrar os paradigmas de José Eduardo Santos. Certo. Exatamente. E eu dizia isto. É preciso saber que Angola debate-se com problemas de falta de quê? De divisas. Angola não tem euros. Angola não tem divisas. Pessoas com dinheiros no banco depositados não conseguem levantar por falta de disponibilidade financeira. A pergunta é esta. Aonde João Lourenço ou a filha do João Lourenço encontraram o dinheiro em divisa, ou dólar, ou euro, que pagaram o referido avião? E outra questão, o próprio Presidente da República, João Lourenço, sabe que muitos angolanos têm divisa no banco. Dinheiro deles não consegue levantar porque o país não tem dinheiro. Pessoas com problemas de doença e outros problemas familiares que querem viajar para o exterior do país ou também de férias, porque não tem dinheiro. A pergunta é, sendo ele Presidente da República, a primeira pessoa que deveria dar exemplo, onde encontrou dinheiro com o que está viajar, se ele não tem dinheiro no exterior, porque ele é limpo. Muito bem, doutor Sapão, muito obrigado. Eu acho que a medida passaria mesmo por termos cá bons hospitais, né? Um bom sistema de saúde. Quer dizer alguma coisa, doutor? Não. Eu penso que ali onde reside a importância da própria transparência e da própria declaração de bens. Porque nesse preciso momento, se o senhor Presidente da República tivesse declarado os bens de forma pública, nós teríamos sabido quanto, por exemplo, tem ou ostenta e, por via disto, ajudar a sua família, a família dele. Agora, a não fazer isto, nós estamos a cair na mesma velha máxima da desconfiança, e a desconfiança é legítima, porque até aqui ninguém veio dizer o contrário sobre tudo aquilo que o país tem passado. O país está passando num momento muito complicado, em que o seu erário foi, de facto, dilapidado, e precisávamos de um comportamento que se guiasse na ética governativa. E isto não é um assunto de mero acaso. É um assunto que tem a ver com o Estado. Porque, mais uma vez, eu vou repisar, no tal comportamento dos africanos. Nós temos que mudar de paradigma, temos que mudar de comportamento. Porque isso, se fosse na Europa, em Portugal, era matéria suscetível à investigação. Por isso que eu sugiro, se na verdade ela não tenha rendimento que justifique o montante que ela pagou para fretar o avião, e sendo filha do Presidente da República, eu penso que não devia a nossa justiça estar de braços cruzados, tendo de encetar um caminho para investigar, para saber, para apurar se de facto o dinheiro que ela pegou para fretar o avião é mesmo dela ou é um dinheiro que terá vindo de outras mãos. Nós estamos a ser polícia de ninguém, mas em nome da transparência e da boa governação,
Nós precisamos, porque o momento que o país está a passar é delicado. Muito bem. Vamos então seguir. Depois de ter anunciado arguido o antigo governador do Banco Nacional de Angola, Walter Filipe, apelado no caso de uma alegada transferência irregular de 500 milhões de dólares para o exterior do país, a Procuradoria-Geral da República revelou nesta segunda-feira, em conferência de imprensa, novos nomes supostamente ligados ao processo. O antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos, é um dos arguidos que aparece na nova lista, onde se incluem ainda os cidadãos Jorge Galvez Pontes Sebastião, Antônio Samari Bula Manuel e João Domingos dos Santos. De acordo com o Diretor Nacional de Investigação e Ação Penal da PGR, José Benza Zanga, a constituição destes cidadãos, na qualidade de arguidos, deriva de facto de ter havido uma transferência ilegal de 500 milhões de dólares de Angola para o exterior, consubstanciado no crime de burla e peculato, tendo acrescentado que foram aplicadas aos cidadãos em causa a medida de coação pessoal, como uma interdição de saída, o termo de identificação de residência e a apresentação periódica às autoridades. Por outro lado, a PGR revelou também que o atual chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, Geraldo Sachipengo Nunda, foi constituído arguido no caso dos 50 mil milhões de dólares, juntamente com os antigos diretores da UTIP, Norberto Garcia, e da PIEX, Belarmino Van Dunen. Neste caso, em particular, segundo a PGR, conta já com 8 arguidos detidos, dos quais 4 generais, sendo que os ex-diretores da PIEX, Belarmino Van Dunen, e da UTIP, Norberto Garcia, respectivamente, respondem em liberdade. E ainda sobre esse mesmo caso, o Procurador-Geral da República de Angola admitiu nesta quinta-feira ter sido um erro divulgar o nome do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas, constituído arguido sem ter sido antes notificado. O Éder Pita Grosso reconheceu que não foi correto que o General-Geral do Sachipengo Nunda tenha tomado conhecimento de que foi constituído arguido através da imprensa. Convido então para comentar este assunto. Vamos começar podemos inverter, Dr. Fernando Pedro Gomes. Não há problema, estamos aqui para isto, para comentar todos esses factos. Dizer que... Vamos começar pela nota da Procuradoria-Geral da República a respeito, ou seja, o facto de não ter notificado o chefe de Estado-Maior. Eu acho que foi o caso de Filomeno dos Santos. Também ele veio reclamar, que de facto sabe que foi, ele próprio está consciente de ter sido envolvido, mas não se foi, ele disse que não lhe foi colocado nenhuma medida de coação quando da investigação. Portanto, parece que agora também vem ser o mesmo caso, geralmente, a Geraldo Sachipengo Nunda, e bem comum de outras personalidades, que sequer se sabe os nomes, portanto, fala-se de 4 outros generais. Então, de que generais se trata? Quem são? A sociedade precisa saber, os nomes pelo menos, e independentemente dos mecanismos procedimentais relativamente às notificações. Agora, dizer que o problema, esse é um processo meramente administrativo, notificado, não notificado, mas há determinados elementos jurídicos que são importantes. Geraldo Sachipengo Nunda tem ainda imunidade como chefe de Estado-Maior. Portanto, penso que antes mesmo do início dos procedimentos, não é, judiciais, tinha que se pedir, pode conformar, portanto, a retirada dessas imunidades, para depois fazer o trabalho limpo que é da completa investigação sobre a matéria. Dizer que esse é o procedimento que nós assumimos, do ponto de vista jurídico, tinha que ser assumido por todos eles que aqui estão. E não apenas vir buscar alguns dividendos políticos com o atirar, digamos assim, para o lixo o nome das outras pessoas, porque isso, de facto, eticamente não fica bem. E eu vou mesmo passar por aí, Dr. Fernando Pedro Gomes. Constituir arguido, tanto a Procuradoria-Geral da República, constituir arguido e não ter notificado, é um erro admissível? Como é que olha para essa questão? É um erro não admissível, porque isto aqui já começa, digamos assim, a criar vícios no processo. Já começa a criar determinados elementos
que não abonam com a verdade coisa da justiça. E, portanto, esse procedimento, naturalmente, que uma pessoa que goza da imunidade pode enfraquecer o próprio ato da investigação. É o primeiro ponto. Portanto, a eficácia do ato começa a se diluir, e o que pode fazer com que, de facto, até no final, esse processo todo não dê resultado nenhum. E depois, portanto, aparecer a imprensa e justificar, não é? A justificar, exatamente, como bode expiatório, porque são eles que colocaram o nome em vinho e essas coisas todas. Agora, eu não me apego aos nomes, porque se nós formos verificar os princípios, ninguém está acima da lei. E, portanto, todos nós, se apanhados nas malhas da justiça, temos, digamos, esse direito de responder e de sermos notificados para determinada situação. O que está em causa é o ato, sobretudo, dos 500 milhões de dólares, o ato praticado por esse grupo do BNA, e por não só Walter Filipe, Filomeno e tantos outros, João Domingos dos Santos, e tudo isso. Sem ainda falar nos tais chamados 50, não sei quantos mil milhões, na questão que envolve os tais 4 generais, pessoas sonantes da nossa praça, e incluindo o general do Exército. Eu não sei até que ponto as pessoas envolvidas nesse tipo de matéria, daqui é que eu vejo que não estou muito, de facto, bem esclarecido sobre a envolvência de um chefe de Estado-Maior, de um general Sachspé Nunda, atendendo aquilo que nos tem mostrado aqui a nível, enfim, social, a nível de todo o país, que de facto esteja envolvido, acredite ele pessoalmente que há um país capaz de, enfim, entregar a Angola, tem tanta piedade de Angola, para que é 50 mil milhões de dólares. Quer dizer, o processo em si já começa, não é? Com uma certa suspense, como dizem os franceses. Não é? É suspeito. Alguém com plenas faculdades, digamos assim, acredite que, efetivamente, há um outro país que é capaz de trazer para Angola valor, sei lá... Qual é a interpretação que faz? Eu acho que aqui, não sei se não existirá, de facto, uma outra miragem, outros objetivos que os próprios atos em si precisam de visar. E, claro que esse não é o caso dos 500 milhões de dólares, porque pediram 500 milhões de dólares como contrapartida para receber não sei quantos milhões de dólares. Portanto, fala-se em 3 bilhões de dólares. Aqui a situação é um bocadinho diferente. Mas agora, mesmo que assim seja, tenhamos este tipo de reflexão. Eu não sei se todos já imaginaram qual é o valor que ficaria com cada angolano se nós dividíssemos os 50 milhões de dólares por 27 milhões. Mil milhões. Ainda 50 milhões, 500 milhões. Ainda os primeiros 500 milhões que foram transferidos do Banco Nacional de Angola para a Inglaterra. Dividem 500 milhões de dólares por 27 milhões de pessoas. Quantos milhões ficaria por cada angolano? De forma aritmética. De forma aritmética. Fala-se aqui, sim, estamos a falar até, sem tocarmos no per capita e tal, não sei qual. Estamos a falar só esse valor. E depois, repare onde é que eu quero chegar. Tentar indexar essa minha imaginação a tal crise. E depois vem outra notícia de 50 mil milhões, sempre no mesmo país, que tem as mesmas dificuldades. Não é? E francamente, nós ficamos sem saber. Porque eu tenho sempre dito aqui que a crise que tanto se advoga, nós ainda temos uma certa dúvida sobre essa mesma crise.
Sabemos que o barril de petróleo caiu consideravelmente. Mas, afinal de contas, ainda Angola tem 50 mil milhões, 500 milhões de dólares e continuamos a falar em crise. Há qualquer coisa, não sei se os colegas aqui estão a pensar da mesma maneira, há qualquer coisa que não rima, não colhe bem sobre essa tal crise que é tão advogada nesse nosso país. Muito bem, quando doutor, outros países nem sequer têm isso. Agora, francamente, nós, sobre esse tema, os dois temas, vamos esperar a evolução da justiça, porque é o único, digamos, a única escapatória que existe. Mas eu, a meu ver, estou a ver que aqui já começam a surgir alguns elementos para tentar, enfim, escamotear toda essa verdade relativamente a esse processo e tantos outros que não sabemos qual foi o caminho, como no BPC, etc., onde as pessoas acabaram por ser absolvidas, ninguém fez nada, não aconteceu nada e não sei qual. E tem a impressão que é esse caminho que esse processo tende a caminhar. Bem, doutor Anselmo, quem tivesse dito que o facto da Procuradoria ter aparecido na imprensa, ou a imprensa, e ter então, portanto, explicado, né, ter-se explicado sobre a condição destes supostos, portanto, dessas pessoas envolvidas neste caso, é verdadeiramente um ato de coragem da Procuradoria e talvez o marco de uma Procuradoria completamente diferente à anterior. Bem, eu prefiro ainda esperar para ver, porque o que me pareceu é que é um ato mais político do que propriamente da área da Procuradoria-Geral da República. E, na verdade, o país está a passar por um momento muito difícil que requer muita paciência e muita capacidade de proteção. A nossa preocupação prende-se justamente com a forma como se está agora a tentar gerir a própria governação. E nós temos um risco eminente, que é o populismo. Porque há um conflito muito grande entre salvar a imagem, entre credibilizar a justiça e moralizar a própria justiça. Nós temos essa dicotomia, temos essa dificuldade, porque esse problema todo está a surgir naquilo que na minha narrativa anterior havia dito. Esse problema decorre daquilo que devíamos lembrar, que o país está mesmo atolado. Este é o mesmo processo que eu chamava de uma cabala que se tinha montado, porque, na verdade, o chefe de Estado-Maior nunca teria feito parte de negociatas ou negociações, porque isto é do âmbito do governo. Eu lembro-me deste argumento, foi num dos programas, mas, portanto, parece ter ganhado um novo contorno, tanto é que mais pessoas foram constituídas arguidas. O problema é que não se está a contar a notícia de forma coerente e de forma completa. Estão a tirar peças. E depois, a própria PGR perdeu a noção do segredo da justiça. Perdeu a noção de segredo de justiça. Não investiga para depois vir com fundamentos e mostrar à sociedade o trabalho que estão a fazer. Agora, estamos todos a nos empolar das especulações. Basta ouvir o Procurador-Geral da República que dizia que também estava a acompanhar pelas redes sociais as notícias sobre a Sonangol e os seus proponentes. E depois o próprio PGR veio dizer que tinham dificuldade por falta de quadros. Agora, acontecer isso que aconteceu, eu não sei se o próprio Procurador-Geral da República teria condições de se manter no quadro, ou de se manter em serviço. Porque esse processo, a ser sério e para ser credibilizado, tem duas pessoas, tem duas peças que devem proceder de imediato
os seus pedidos de demissão, que é o Procurador-Geral da República, que não tem capacidade de lidar com essa matéria, e o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, pela honra que colocou-se em causa. Mas vamos lá por parte. O doutor Gomes estava a referir-se aos 500 milhões que havia sido transferido. Os 500 não fazem parte do processo, do outro processo. É mesmo no âmbito dos 50 milhões, dos 50 mil milhões. É a própria garantia dos 10%. Esta seria a primeira trancha, e até eles queriam que fosse 1 bilhão e 500 milhões, numa primeira fase, só que depois houve uma engenharia que poderiam fazê-lo por etapas. Mas isso decorre por quê? Decorre porque o executivo cessante tinha noção de que havia raspado o país e que eles não tinham condições e também não queriam, pela ambição desmedida, devolver o dinheiro que eles sacaram do Estado. E apareceu aquela pessoa, aquela empresa fantasma, ok? Com a própria falsidade de que eles tinham capacidade. Mesmo ainda assim, não se lembraram de um elemento, que é o elemento soberano. Mas seria de pensar em condições normais, razoáveis, pessoas responsáveis, vão agir daquela maneira, aceitar que um grupo de indivíduos, e por cima até desarranjados, se a gente reparar os senhores que estavam envolvidos, os Estados estrangeiros, nem sequer até estavam preparados. Via-se a olho nu que eram pessoas também famintas. Então, onde já se viu alguém que consegue trazer para um país, consegue mobilizar recursos tão avultados como 50 mil milhões, o fato fica tão amarrotado, com as canetas empurradas na lapela? Essa pessoa conhece o valor, conhece alguma coisa. É importante, mas estes detalhes não são determinantes no Brasil. São determinantes. Eu, quando lido com alguém que diz é um homem do mundo, negócio, dinheiro, quer dizer, o perfil em si também deve comunicar, porque na vida tudo comunica. Como é que eles foram Talvez capazes... é a mensagem que quis passar. Mas os burlões vêm mesmo com essa mensagem. Mas aqui há um problema muito importante, Fábio. Mas o meu problema é o seguinte. Aliás, eu rimo completamente com aquilo que diz o doutor Condomula. Quando se trata aqui de uma cabala. Porque as peças não estão bem montadas e não aclaram, de facto, a própria situação. Não é possível. Aqui em Angola, afinal de contas, para chegarmos a essa reflexão, o governador do Banco Nacional de Angola, um chefe de Estado-Maior das Forças Armadas angolanas, fala-se também de mais 4 generais e mais outros, poderão, por si só, autorizar uma transferência mexendo o Banco Nacional de Angola, mexendo toda essa quer dizer, essa linha, essa hierarquia toda, eles podem ultrapassar isso e fazer, de facto, uma transferência desse tamanho de valores para o exterior do país. Eu não acredito nisso. Estão envolvidas suas influências. Evidentemente que estamos a ouvir aqui coisas que conforme disse o doutor Condomula, as peças não estão bem montadas. É que aqui há coisa que escapa, digamos assim, ao olhar de qualquer analista. O que nos vem à tona, primeiro é que já não nos dizem mais os 4 outros generais, onde vem configurar-se a cabala. Se calhar são pessoas de grande influência no próprio sistema. Porque nós ouvimos alguns nomes, mas não estão senão na especulação. Depois, falam-nos de que, efetivamente, há uma mão do filho do presidente, Filomeno, não sei quantos. Bom, o Filomeno, na qualidade de presidente do Fundo Soberano,
Não sei se esse fundo tem efetivamente aquela autonomia administrativa, enfim, tudo aquele processo. Se pode ordenar transferências a seu belo prazer, sem consultas a ninguém, etc, etc. Mas se este é o caso de um fundo soberano, o mesmo não se pode dizer do Banco Nacional de Angola. O mesmo não se pode dizer do funcionamento do Estado-Maior-General, enfim, até porque ele depende muitas vezes do Ministério da Defesa. Então, não estou a ver aqui nexo de casualidade que possa fazer com que, de facto, alguém assuma uma responsabilidade que não lhe é, seja do ponto de vista administrativo, que não lhe é, de facto, apropriada, não lhe é atribuída. A gestão em qualquer instituição pertence sempre ao topo estratégico da hierarquia. Isto é que eu aprendi em gestão. Mas eu entendo que as pessoas envolvidas... Aliás, a responsabilidade, para corrigir aqui, a responsabilidade é sempre do topo hierárquico existente lá em cima. A pergunta que se coloca é: de quem depende o Estado-Maior-General das Forças Armadas angolanas? Muito bem. Agora, estamos diante de uma situação que é um pouco delicada. Porque, como dizia atrás, não sei se o seu procurador terá condições para poder continuar na sua função, porque os procedimentos que a própria Procuradoria seguiu viola completamente aqueles princípios que o Procurador-Geral, enquanto general, fazendo parte da sociedade castrense, sabia muito bem. Não pode, não deve constituir arguido um general sem o ter comunicado, sem retirar as imunidades. Agora, o Procurador-Geral da República fez-lo à revelia ou com a anuência do Presidente da República na qualidade de comandante-em-chefe. Comandante-em-chefe. São duas questões. E a outra questão fundamental, quando eles disseram que havia mais envolvidas pessoas, havia mais pessoas que se envolveram no caso, generais e altas para dentro das Forças Armadas e da Polícia, e só apresentam o general Nuna. E os outros generais, onde é que andam? Onde é que andam as outras patentes da polícia? Portanto, aqui nós não estamos contra, não estamos a defender os criminosos. Doutor Anselmo, o que nós desejamos aqui... o argumento de erro apresentado pela Procuradoria-Geral da República colhe... Não supera. O argumento do erro vai sim, de facto, superar, vai sim reparar, se sentirmos que o Procurador-Geral da República se tenha demitido. Porque não pode haver um erro dessa natureza. E já se sabe, alguém teve noção, alguém imaginou, se o chefe de Estado-Maior, por uma razão qualquer, se rebelasse, se ele manifestasse a sua indignação com revolta, e mesmo nesse preciso momento, o clima nas Forças Armadas alterou-se. O clima alterou-se porque há um grupo de generais que estão também lesados por essa atitude, por esse comportamento. E não só podemos questionar, ou podemos até pedir que se pronuncie o general Facera, o general Eusébio, o general... Quer dizer, isso tudo que se fez é de tal maneira intencional que visa, essencialmente, atingir um objetivo, só que montaram mal a própria cabala. Muito bem. Porque o Estado-Maior, se calhar, por isso é que estamos a pedir também que ele tenha bom senso, porque a partir do momento em que o nome começa a ser julgado na praça pública, sem o seu consentimento, ali já não tem honra. Mas há uma questão também que eu talvez podia acrescentar, tanto na sua narrativa. Portanto, o Procurador-Geral da República, Pita Gross, disse aos jornalistas, portanto, na passada quarta-feira, que o antigo diretor da Agência para a Promoção de Investimento e Exportação FIEX, Belarmino Vandun, não deve estar preocupado pela investigação do seu nome, porque muito sabia que arguido no processo. O mesmo falou, portanto, a respeito do Filomeno dos Santos. Mas o Procurador-Geral da República escusava-se fazer esse tipo de comunicado. Mas por que nós temos que ter procuradores que têm que falar na imprensa? Por isso que eu disse, essa comunicação não é propriamente da Procuradoria. Essa comunicação
deriva do próprio populismo que nós estamos a enfrentar. Essa comunicação é política. E sabe por quê? Mas não será uma nova fase da Procuradoria? Não, o problema não é este. O problema é que o país está de rastro. O problema é que o país não tem credibilidade. O problema é que o país não tem imagem. O que eles querem tentar fazer para poder atrair os investimentos, para poder gragear uma pequena confiança com os mercados, é dizer, nós em Angola estamos numa nova era, a impunidade é combatível, inclusive nós não temos a escolha. Até o próprio Estado-Maior-Geral das Forças Armadas também é arguído. Nós, a partir de agora, vamos trabalhar e vocês podem vir investir porque aqui nós estamos sérios. Não é verdade. Não é verdade porque este processo, tal como o mal começou, vai acabar mal. E eu não tenho dúvida se não se vai arquivar já brevemente. Muito bem, vamos ouvir então a opinião do Dr. Safado António, que ouviu atentamente os seus colegas. Eu ouvi atentamente, então recordo já as abordagens dos meses ou dias passados. Eu continuo a dizer que o MPLA é um macaco velho. Desde 1975, o MPLA vem mantendo-se, não é governar, vem mantendo-se no poder através de manipulações e criação de vários ou diversos males, não é fatos, males contra Angola e contra os angolanos. Com todo o respeito, Dr. Safado, eu gostava que eu começasse a falar sobre a postura da Procuradoria. Não podemos desassociar a Procuradoria ao regime e vai perceber. Pergunto eu, quem é o angolano nesse momento que não está cansado em ouvir problemas de roubo? Pergunto, quem é nesse momento o angolano que não está cansado todos os dias, tanto nas redes sociais, em conversa entre as pessoas, sempre a falarmos problemas de roubo? E quem rouba? Não são militantes dirigentes do MPLA? E quando estamos a falar de dirigentes militantes do MPLA, não estamos a falar do MPLA? Várias vezes que eu venho dizendo e a apelar aos angolanos, recordem que há vários anos o MPLA, mesmo fazendo mal a Angola e os angolanos, sempre colocava-se como o melhor patriota. Inclusive o José Eduardo dos Santos dizia que gostaria de ser recordado como um grande patriota, mesmo como o pioneiro, o pai de todos os males econômicos. Mas é normal ele, portanto, ter essa opinião, pensar nisso. Querer ser lembrado como um patriota. Olha, no mínimo isso é irracional. No mínimo, uma pessoa que conhece, várias vezes que eu venho dizendo que a cultura de um determinado povo se conforma em função ao ser e estar do seu líder. Veja, 38 anos José Eduardo dos Santos no poder, o MPLA tornou um partido agressivo, violento. José Eduardo dos Santos tornou o dono da corrupção, de roubalheira. E muitos que estão preocupados hoje a falar do Zenum. Não temos que falar da Isabel dos Santos ou do Zenum, porque esses não têm poder de decisão. Afinal de contas, a Isabel dos Santos, o Zenum, ele não foi no cofre do Estado, ele por si só, e tirou, transferiu os 500 milhões. Não é ela própria que se colocou aí. Quem colocou Zenum ali na direção do Fundo Social foi o José Eduardo dos Santos. Fundo Soberano. Foi José Eduardo dos Santos. Quem fez enriquecer a Isabel dos Santos foi José Eduardo dos Santos. E quando eu sempre digo que estão nos desviar da atenção, os problemas da Angola não são só 500 milhões,
são muito mais, que tornaram o Angola pobre, os angolanos pobres. Muita doença, muita desgraça, que não podemos enumerar aqui. Vejamos, vamos lá na base, nas administrações municipais, vários anos. Já sabe há vários anos o que é que os administradores municipais fizeram, o que é que os governadores fizeram nas províncias, o que é que os diferentes responsáveis de vários departamentos fizeram. E sabe qual foi onde ganharam, adquiriram esse exemplo de assambarcar o erário público? Agora dizem que já vão mandar dinheiro no poder local para esse exemplo de assambarcar o erário público, o dinheiro público, os meios públicos de nós todos, eles adquiriram-na em José Eduardo dos Santos, porque eles aprenderam com José Eduardo dos Santos a roubar. Agora, quando estamos falando da Procuradoria, sobre 500 milhões, eu não quero só falar dos 500 milhões, eu quero falar de uma Procuradoria que deveria investigar a partir dos municípios até ao topo. Porque é assim que se faz em países... que mudaram de paradigma. Certo, que mudaram de paradigma. Países cuja a justiça é forte. Ou querem ser sérios. Países cujo presidente não está acima da lei, não está acima da Constituição. E não é isso que esta Procuradoria tem? Não é, não vale a pena. Isso é uma encenação. O que é que a Procuradoria está a fazer nesse momento? Quando eu disse que quem é o angolano que não está cansado hoje, todos os dias, ouvirmos a falar da Isabel, do Zenum, lá no CD, a Piex ou por ali? Quem é que não está cansado? Todos os angolanos estamos cansados, ninguém quer ouvir mais isto. O que é que deveríamos ouvir? Porque são factos. Isabel dos Santos não podia mais aparecer lá nas redes sociais, nem na televisão, a falar. Podia falar na televisão, nem nas redes sociais, mas é a partir de quê? Da cadeia. O pai dele, também José Eduardo dos Santos, hoje deveria estar a falar a partir da cadeia. Muitos dirigentes do MPLA deveriam estar a falar a partir da cadeia. Sim, têm direito à liberdade, mas sim, deveriam estar a falar a partir de quê? Da cadeia. Hoje estou a acompanhar, hoje todos já estão a falar do Zenu há quanto tempo? É Zeno. O nome dele é Zeno. É Zeno. Então, Zeno, venham. Eu estava a pensar que é abreviatura. É Zeno. Não é Zeno. É Zeno. Zeno, okay. venham. Certo, obrigado pelo... Já aprendi, não sabia. Ou Filomeno. Filomeno, ok. Olha, com toda honestidade, num país normal, a partir de José Eduardo dos Santos, até o último dirigente, deveriam estar a falar a partir das cadeias. Todo cidadão tem direito, ok. Mas não podemos negociar com o gatuno. Eu estou a acompanhar atentamente e sinto-me envergonhado quando me dizem que eu defendo Trump. De facto, nós somos seres humanos a assistirmos todo momento a falarmos de quê? Dos 500 milhões, o procurador, eu não sei o que. Não, nós não temos procuradoria nesse momento do Estado. Nós não temos procuradoria do Estado. Nós temos procuradoria nesse momento como o instrumento da manipulação do afeto ao MPLA para encenação e desviar a atenção dos angolanos. Em países normais, o José Eduardo dos Santos não podia mais estar aí a lutar pelo poder lá no MPLA. Deveria estar lá na cadeia, os filhos, muitos governadores, ministros. Doutor Sapalo, mas aqui é um pormenor, é que quem ganhou as eleições pelo mesmo sistema foi o MPLA. Portanto, aqui não houve mudança. Desculpa, não Você houve mudança. dizer isso no calado. Se eu tivesse ouvido mudança, efetivamente, não, eu quero associar foi isto. ela própria. Quero associar motivo isto. já da própria encenação, que agora tem que ser montada, porque é a continuidade. Doutor Gomes, eu quero associar isto à propaganda de João Lourenço. Na campanha, João Lourenço é um estratega do MPLA e o MPLA é um autêntico partido mentiroso. E o que ele disse? Disse corrigir o que é que está mal e melhorar o que é que está bem. E disse mais, não há ninguém, independentemente da sua posição, em outras palavras, que não pode ser punido
punido, que a justiça não pune. Se é maior, se é grande, se é maior deve ser punido quando comete erro. E se é grande, também deve ser protegido. Não é isso? O pequeno deve ser protegido. É isso que o João Lourenço disse. João Lourenço não disse isso de uma forma séria. Porque ele já conhece que os angolanos, nós angolanos, somos especiais e somos facilmente manipulados. João Lourenço não tem moral, não tem capacidade de introduzir reformas profundas no Estado angolano para poder dirigir o país, os destinos do país numa via vertical. Não é. Essa questão dos 500 milhões é melhor nós esquecermos. Vamos esquecer para não nós ficarmos estressados. Associar uma outra matéria. Ok. TV Raiar, por uma Angola radiante. Notícias. Grupo Parlamentar da UNITA visita Instituto de Luta contra a SIDA. Estas e outras matérias você vai poder acompanhar agora no principal serviço de informação da TV Raiar. Informando com verdade, por uma Angola radiante. Sociedade. Boa noite, caros telespectadores. Estamos na segunda edição do programa Mundo de Mulher. Entretenimento.